No nono, hoje nós vamos falar sobre biodiversidade, capítulo 8 do livro de ciências, diversidade biológica. O que vem a ser a biodiversidade ou diversidade biológica? Ela pode ser compreendida considerando tanto a variedade de formas de vida de um planeta, quanto as variações entre indivíduos que pertencem a uma mesma espécie, ou seja, a quantidade de espécie que tem e a diferença entre um indivíduo e outro. Isso está relacionado à biodiversidade ou diversidade biológica. Ela tem vários outros conceitos dentro dela. Nós vamos ver um pouco aí deles aí. A diversidade genética. A diversidade genética ela vai medir a variação genética dentro de cada espécie, tá? Tanto entre populações geograficamente separadas, como entre indivíduos de uma determinada população. Por exemplo, uma espécie de borboletas, olha a variação dentre os indivíduos dessa espécie, né? Como eles podem ser diferentes. Temos a diversidade de espécies, que a diversidade de espécies é o número de diferentes espécies que estão representadas em uma determinada comunidade. Como é o exemplo aí dessas árvores, né? Olha o exemplo aí, quantas espécies que eu tenho? A, B, C e D, 4 espécies, né? Dentro aí dessa comunidade aí. Dentro de biodiversidade, eu tenho dois conceitos muito importantes, que são riqueza e abundância. A riqueza é definida como o número de espécies encontradas em uma região, ou seja, é a quantidade de espécies. A abundância é o tamanho da população de uma espécie em uma determinada região, ou seja, é a quantidade daquela população, ou seja, o número de indivíduos, né? Observe essa imagem está na página do livro 142. Ela é dividida em região 1 e região 2, ou seja, a imagem da esquerda e a imagem da direita. A imagem da esquerda é região 1, a imagem da direita é região 2. Né? Na região 1, considere uma amostra de 20 indivíduos distribuídos em 4 espécies com 5 indivíduos cada. Ou seja, eu tenho espécie A, espécie B, espécie C e espécie D. São 20 indivíduos. Cada espécie tem 5 indivíduos cada um. Né? Na região 2, região da direita, considere outra amostra também com 20 indivíduos e 4 espécies. Ou seja, tem 20 exemplares e 4 espécies. Espécie A, espécie B, espécie C e espécie D. Mas uma dessas espécies apresenta 14 indivíduos. Uma tem 14 e as outras apenas 2 indivíduos cada uma, correto? A espécie A tem 14 indivíduos e a B tem apenas 2, a C tem apenas 2 e a D tem apenas 2. Perceba que a riqueza de espécies é a mesma nas duas comunidades, 4 espécies, né? Então, a riqueza, a gente vai lembrar que é o número de espécies. Nós temos uma riqueza na mesma quantidade, 4 espécies em cada região. Mas a comunidade 1 possui abundância mais equilibrada entre as espécies. Na comunidade 2, na região 2, a espécie A possui uma abundância muito maior, sendo considerada a espécie dominante, ou seja, ela vai dominar aquela região. Eu tenho uma abundância maior número de indivíduos, tá? Esse termo refere-se apenas à maior quantidade de indivíduos e não possui relação, esse termo dominante, né? Não possui relação com qualquer outra característica. O que vai significar que a espécie é dominante, é melhor que a outra. Isso não tem relação com a melhor ali, né? Só quer dizer que é mais abundante, tem mais número de indivíduos. E eu tenho os determinados aspectos evolutivos, que são determinados em tópicos. Vamos começar pela homologia dos órgãos. Para falar de homologia dos órgãos, eu tenho que falar da irradiação adaptativa. O que é a irradiação adaptativa?
é tida como um processo dentro da evolução das espécies. Sua ocorrência se dá no momento em que um determinado grupo acaba ocupando ambientes, podendo originar espécies novas. Essa ocupação, colonização aí de novos ambientes, submete tais grupos a diferentes tipos de condições ambientais, tá? Uma espécie, ela pode ocupar, o que isso quer dizer? Que uma espécie pode ocupar diferentes ambientes, ou seja, as condições daquele ambiente vai ser distinta, porque vão ser diversos ambientes, né? E essas populações, esses animais que vão estar, indivíduos que vão estar ali, vão sofrer ações da seleção natural que nós vimos no capítulo anterior, específica de cada ambiente. E no decorrer do tempo, esses indivíduos vão desenvolver características exclusivas, podendo surgir novas espécies a partir de espécie ancestral, como nós vimos no capítulo anterior, né? A esse processo damos o nome de irradiação adaptativa, ou seja, surge uma nova espécie a partir de um ancestral primitivo aí, um ancestral em comum. Ainda falando da homologia dos órgãos, ela é o quê? Ela está diretamente relacionada à irradiação adaptativa, como vimos. Ela entende-se que a semelhança dos órgãos, o que entende-se a homologia dos órgãos? Ela entende-se por homologia dos órgãos a semelhança entre as estruturas de diferentes organismos, devido à mesma origem embriológica. Elas podem exercer ou não a mesma função, né? Então, ela tem o quê? Semelhança entre essas estruturas, podendo exercer ou não a mesma função. Vamos olhar essa imagem. Ó, a asa do morcego, a nadadeira da baleia e o braço do ser humano, a pata dianteira de um cavalo. Vamos olhar essas duas primeiras, a asa de um morcego e a nadadeira da baleia. Ela tem semelhança entre estruturas, não tem? Porque ela tem a mesma origem embriológica. Ambos são mamíferos, né? Então, essas estruturas elas vão exercer ou não a mesma função. Ali, no caso, não exercem a mesma função, porque o morcego voa e a nadadeira da baleia serve para ela nadar, mas elas têm a mesma origem embriológica, ambos são mamíferos, mesma coisa do que o braço do ser humano e a pata dianteira de um cavalo. Temos também os aspectos análogos, a analogia dos órgãos, vamos entender. Refere-se à semelhança morfológica entre estruturas em função à adaptação para a execução da mesma função. Embora as origens embriológicas sejam distintas, aí, ao contrário da homologia, as origens embriológicas são distintas, eles não têm a mesma origem, mas eles vão executar a mesma função, essas estruturas vão executar a mesma função. As estruturas análogas não refletem entre si nenhum grau de parentesco, ou seja, os indivíduos eles não vão ter grau de parentesco, ao contrário dos homólogos, pois têm origens evolutivas independentes, né? Ou seja, os ancestrais deles eram diferentes. Eles são indícios de adaptação de estruturas diferentes de organismos. Trata-se de um processo chamado convergência evolutiva. Vamos entender por quê. Olha esse exemplo aí, o golfinho, que é um mamífero, tem o ictiosauro, que é um réptil fóssil, um fóssil, né? E o tubarão, que é um peixe. Eles não têm nenhum parentesco, né? Mas eles têm o quê? São submetidos a critérios comuns de seleção natural. As nadadeiras deles são bem parecidas, os corpos são hidrodinâmicos, né? Então, vão ter uma função semelhantes aí um com o outro. Outro exemplo, olha essa imagem do livro da página 144. Nessa imagem, primeira imagem, nós podemos observar, por exemplo, o corpo fusiforme e a forma hidrodinâmica, que favorece o quê? A locomoção no ambiente aquático, né? Resultante desse processo como convergência ao longo da evolução em mamíferos, aves, répteis e peixes, que aí nós temos mamíferos,
aves, peixes e répteis representados nessa imagem. Ou seja, eles têm ancestrais diferentes, mas eles vão manter um foco aí que tem o mesmo tipo de corpo fusiforme, forma hidrodinâmica para ambientes aquáticos, né? Temos um outro exemplo, que é esse daí. Nesse caso, as estruturas apresentadas por esses organismos têm a mesma função, mas possuem origens embrionárias diferentes. A mesma coisa da asa da ave e da asa do inseto. Ambos vão utilizar para a mesma função, né? São chamados órgãos análogos, porque são auxiliares do voo aí. O outro aspecto evolutivo é a embriologia comparada. Para entendermos o que é essa embriologia comparada, vamos conceituar a embriologia como o ramo da biologia que estuda o desenvolvimento do ser vivo desde a fecundação do ovócito, seu desenvolvimento do embrião até o seu nascimento, ou seja, compreende o desenvolvimento do ser vivo desde a fecundação até o seu nascimento. Já a embriologia comparada, ela vai fazer o quê? Esse estudo teve como observação o estudo de diversos vertebrados, onde demonstrou que existe sim uma grande semelhança no padrão de desenvolvimento inicial, tá? De diversos vertebrados, sendo um indício de ancestralidade comum, ou seja, eles tinham um ancestral em comum. Tá? Se a gente olhar essa imagem aqui do slide do livro, nós vamos ver que nas primeiras fases embrionárias há uma semelhança, ou seja, há um indício de um ancestral comum aí entre as espécies, né? Somente à medida que os embriões vão se desenvolvendo é que vão surgir as características que vão individualizar, que vão fazer com que a espécie do tubarão seja o tubarão, que da salamandra seja da salamandra, que o do lagarto seja do lagarto e que o homem seja o homem, tá? Ou seja, essas semelhanças vão diminuindo, elas vão se individualizando, vão sendo características específicas daquela espécie, tá? E eu tenho outro aspecto evolutivo que é o registro fóssil. Nós vamos denominar fósseis como quaisquer vestígios de presença de organismos na Terra. Eles podem ser partiduras do corpo de um organismo, como conchas, carapaças, corpo preservado como mumificação, mas também há impressões, tá? Qual a importância dos fósseis para a gente? A possibilidade de conhecermos os organismos que viveram na Terra em tempos remotos, sob condições ambientais distintas do que a gente encontra hoje, né? Além disso, os fósseis eles podem nos fornecer indícios de parentescos entre as espécies atuais e espécies que já foram aí extintas. Galera, esse é o tema do capítulo, no nosso capítulo 8, né? Nós vamos fazer um trabalho sobre esse tema aí, para vocês entregarem. E é isso, no mais se cuidem, até uma próxima aula.